Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem? Bem-vindos ao Arena do Futuro de hoje, com um tema muito especial para fortalecer a nossa fé. Antes, porém, eu quero lembrá-lo que nós estamos nas redes sociais. No Twitter é @Arena do Futuro. No Instagram também, Arena do Futuro. No Facebook, facebook.com/Arena do Futuro. Lembrando que no Facebook nós temos vídeos diários para meditações. Você pode ver, ouvir e, claro, compartilhar com seus amigos. Além disso, nós também temos os vídeos e os estudos bíblicos no nosso canal no YouTube, youtube.com/Pastor Luiz Gonçalves. Ali você tem todos os nossos DVDs, todos os materiais, inclusive vídeos do Arena, para você ver, baixar e também compartilhar, enviar para os seus contatos. É uma maneira de juntos levarmos esperança a mais pessoas. Também o nosso programa, eu quero lembrar que não é somente TV nem internet, nós também estamos na rádio. Através da rede Novo Tempo de Rádio, nós estamos também levando essa mensagem de esperança. Por isso, um abraço para você da Rádio Novo Tempo, um abraço para você internauta, e um abraço para todos vocês que de alguma forma ouvem, recebem esta programação. Eu quero aproveitar também e enviar um grande abraço para tantas pessoas que por onde eu ando, nos aeroportos, também dentro do próprio avião, ou até mesmo em outros países, até em lugares como loja, supermercado e tantos lugares, as pessoas nos abordam e dizem: pastor, eu assisto a Arena, eu vejo a Novo Tempo, os programas da Novo Tempo. Muito obrigado, Deus abençoe a sua vida. Esses dias eu estava em Brasília e fui ali a um supermercado e dentro do supermercado, uma meia hora que fiquei ali, conversei com várias pessoas que acompanham o Arena. Muito obrigado, um abraço para você de Brasília, para você de Goiás, Goiânia ali, a capital, um abraço para todos vocês. Também para Mato Grosso do Sul, para você de Tocantins, para você de todo o centro-oeste do Brasil, Deus abençoe grandemente a todos vocês. E agora, preparem o coração para o tema de hoje. Já estamos preparados para o tema de hoje, que é o poder, presta atenção, o poder do Evangelho. Isso vai mudar sua maneira de pensar e de encarar a palavra de Deus e a própria vida. Eu já estou aqui com a minha Bíblia em mãos e eu imagino que você também já está preparado. E assim nós vamos iniciar o tema de hoje, abrindo a Bíblia em João capítulo número 1. João número 1, a partir do versículo 1, versículos 1, 2 e 3, diz assim: No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Eu gosto desse texto, porque esse é um texto riquíssimo. Quando ele fala assim, no princípio era o Verbo, a gente para e pensa em dois detalhes. Primeiro, no princípio. Segundo, no verbo. Quando você vai para Gênesis capítulo 1, veja como começa Gênesis 1, verso 1. Fala assim, ó, no princípio criou Deus os céus e a terra. Essa expressão de Gênesis, no princípio, é a mesma expressão de João que diz assim, no princípio. Entendeu? Mesma coisa. Então, João, o Evangelho de João está totalmente relacionado com Gênesis, com a criação. E aqui em João, quando ele fala assim, no princípio era o Verbo, ele está se referindo a quem? Quando você vai para o verso 14, João 1, verso 14, você lê assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Esse texto revela quem é o Verbo. Quando ele fala, o Verbo se fez carne, está falando que o Verbo é Jesus Cristo. Porque foi Jesus Cristo quem se fez carne e habitou entre nós. E se o Verbo é Jesus Cristo, nós poderíamos voltar ao texto e ler outra vez e substituir a palavra verbo pela palavra Jesus. Veja como ficaria. Diz assim, no princípio era Jesus, e Jesus estava com Deus, e Jesus era Deus. Verso 2, Jesus estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio de Jesus,
E sem Jesus, nada do que foi feito se fez. Percebeu? E aí o verso 14 ficaria assim: e Jesus se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Portanto, o verbo mencionado aqui por João refere-se a Jesus. Jesus é o verbo. Mas se você perguntar para um professor da língua portuguesa, uma professora, o que é verbo? Ela vai dizer que o verbo é a palavra em ação. E está correto. O verbo é a palavra em ação. E algumas versões de Bíblias, no lugar da palavra verbo, usa simplesmente a expressão palavra. Diz assim: no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Porque verbo e palavra são a mesma coisa. Por isso, na Bíblia, na linguagem de hoje, diz palavra e não verbo. Porque, na verdade, o verbo é a palavra em ação. Está bem? Então, nesse caso, nós podemos afirmar que esse verbo é Jesus, ou essa palavra é Jesus. E se Jesus é o verbo de Deus, se Jesus é a palavra de Deus, nós deveríamos então analisar o poder dessa palavra, o poder desse evangelho, o poder desse verbo. É aqui que nós queríamos chegar com você. Porque o texto diz assim: o verbo se fez carne. Bom, vamos analisar isso aqui no livro de Romanos. Vamos para Romanos capítulo número 1, versículo número 16 apenas. Diz assim, olha: pois não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, esse verso mostra que o evangelho é o poder de Deus para salvar aquele que crê. Mas você sabe que a salvação só é possível através de Jesus. Portanto, você não pode separar Jesus do evangelho. Logo, você não pode separar o verbo da palavra. Então, quando você pega a expressão verbo, ou palavra, ou evangelho, você vai perceber que essas três palavras estão se referindo a uma só pessoa, a Jesus. Então, eu poderia dizer que Jesus é o verbo de Deus, que Jesus é a palavra de Deus e que Jesus é o evangelho eterno. Entende? Veja só o que diz Apocalipse 14. Apocalipse 14, verso 6, diz assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo e língua e povo. Aqui diz que o evangelho é eterno. E você sabe que o evangelho não é apenas uma porção da Bíblia, não é apenas aquela parte do Novo Testamento que envolve os 4 evangelhos. Evangelho aqui é chamado de evangelho eterno. Entenda que o evangelho é eterno, o evangelista não é eterno. O evangelista Mateus, o evangelista Marcos, o evangelista Lucas e o evangelista João, eles não são eternos, mas o evangelho sim é eterno. Porque o evangelho não é apenas uma porção de palavras, o evangelho é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. Portanto, quando o Apocalipse fala que ele viu um outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno, ele está dizendo que o evangelho é eterno, está dizendo que o evangelho é Jesus. Vou repetir: Jesus é o evangelho, Jesus é o verbo e Jesus é a palavra de Deus. Juntando então Romanos, Apocalipse e João, nós conseguimos entender um pouco melhor o livro de Gênesis. Porque lá em Gênesis, a gente percebe o verbo sendo usado na criação, porque o verbo é a palavra em ação. E lá no começo, lá na criação, Deus usa a palavra, Deus usa o verbo para criar. Tanto no sentido da fala, quanto no sentido de que o verbo se refere a Jesus. Veja só como João capítulo 1, de 1 a 3, tem toda a razão quando ele fala assim: sem o verbo, nada do que foi feito se fez. E diz: todas as coisas foram feitas por intermédio do verbo, ou da palavra. Veja só o que diz Gênesis 1. Vamos para Gênesis capítulo 1. Isso aqui é muito importante, muito interessante também. Gênesis 1, a partir do versículo 3, que diz assim: disse Deus, haja luz e houve luz. Quando a Bíblia fala assim, disse Deus, ou seja, falou Deus. Se Deus falou, ali está a sua palavra, ali está o verbo, criador. Aí está Deus criando. Por isso que o texto fala assim, disse Deus, falou Deus. O que Deus falou? Haja luz e houve luz. Então, com a sua palavra, com o poder da sua palavra, ele cria a luz.
Por isso que lá em Romanos 1, Paulo diz assim, eu não me envergonho do evangelho, eu não me envergonho da palavra, porque o evangelho é o poder de Deus. Está vendo aqui o poder de Deus? Veja o poder de Deus na criação, veja o poder do verbo na criação. Haja luz e houve luz. E se você continuar a leitura, por exemplo, e você chega até o verso 6, olha o verso 6. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Deus falando, haja isso. Observe agora o que diz o versículo 9, Gênesis 1, verso 9. Disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus. E você poderia ler o capítulo 1 inteirinho, Deus falando assim, haja isso, haja aquilo, haja mais isso, haja mais aquilo, produza a terra isso, produza a terra aquilo. Deus falando, e com a fala dele foi criando todas as coisas. Por isso que lá em Romanos 1,16, o apóstolo Paulo fala assim, eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus. Você está vendo aqui? Você está vendo aqui a palavra de Deus sendo usada como poder criador? E quando você vai para João 1, verso de 1 a 3, quando ele fala assim, e sem o verbo, nada do que foi feito se fez. Porque tudo que foi criado com o verbo, ou seja, com a palavra de Deus, o poder da palavra, o poder do evangelho. Assim, a gente vê o poder de Deus na criação, de maneira muito clara. Tudo bem? Tá certo? Agora que você viu o poder de Deus na criação, nós podemos analisar o poder de Deus na redenção. Por isso que João 1, verso 14 fala assim, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, Jesus agora se torna carne, se torna homem, como nós. E agora Jesus aqui na terra viveu durante 33 anos e meio. Jesus, enquanto esteve aqui, ele usou a palavra para curar, para perdoar, para resgatar e para salvar. O mesmo princípio de Gênesis. Lá em Gênesis ele usa a palavra para criar, mas no Novo Testamento ele usa a palavra para curar, para perdoar, para reconciliar e para salvar. Quer ver? Eu vou mencionar alguns episódios do livro de João, do livro de Lucas, do livro de Mateus e do livro de Marcos. Eu vou citar João, capítulo 5. Lembra de João 5? João 5 diz que Jesus chegou num lugar onde havia um tanque chamado tanque de Betesda. E ali haviam vários enfermos. Jesus então se dirige ao paralítico, que já estava paralítico há 38 anos. E Jesus então diz assim para ele, queres ser curado? E ele, em outras palavras, diz, sim, eu quero ser curado, mas eu não consigo entrar no tanque. Então eu sou paralítico, eu não consigo entrar. Aí Jesus olha para ele e fala assim, levanta-te, toma a tua cama e anda. Ou seja, qual foi o remédio, qual foi o argumento, qual foi a estratégia, qual foi a forma usada por Jesus para curar o paralítico? Você percebe? Ele não aplicou nenhum remédio, ele não aplicou nenhuma vacina, ele não aplicou nenhum tratamento, nenhum tipo de tratamento do ponto de vista da medicina. Ele curou o paralítico com a sua palavra. Ele simplesmente disse, levanta-te, toma a tua cama e anda. O paralítico levantou, tomou a cama dele e foi embora. Então você vê o poder da palavra lá na criação em Gênesis e agora aqui na redenção. O mesmo Deus que disse, haja luz e houve luz, o mesmo Deus que disse, produz a terra ervas verdes e a terra produziu, foi o mesmo Deus que disse, levanta-te, toma a tua cama e anda. E eu quero que você entenda que o verbo que é Jesus é também o evangelho, é também o poder de Deus, é também a palavra de Deus. Então quando Jesus fala assim, levanta-te e anda, está claro que foi o mesmo poder da criação. Ainda em João capítulo 9, no Evangelho de João capítulo 9, Jesus encontra um cego. Primeiro no capítulo 5, paralítico, agora no capítulo 9, um cego. E quando ele encontra o cego, ele fala assim, o que queres que eu te faça? O cego diz, Senhor, eu quero ver. Então Jesus, ele tem duas curas de cego que eu quero mencionar. Uma delas, Jesus diz assim, vê. Jesus fala assim, vê, no caso do cego de Jericó, vê, e o cego viu. Ou seja, com a palavra dele, ele cura o cego. Mas em João 9, ele cospe no chão, faz um lodo, aplica aos olhos do cego e diz assim, vai e lava-te no tanque de Siloé. Ele foi, se lavou e voltou vendo. Então eu quero mostrar com isso que o mesmo Deus que com a sua palavra criou todas as coisas, é o mesmo Deus que com a sua palavra restaurou vidas, restaurou pessoas. Eu posso citar para você um outro caso que a Bíblia menciona.
É o caso do leproso. O leproso estava em fase terminal, estava morrendo. Quando o leproso se joga aos pés de Jesus, adora Jesus, e então ele faz um pedido, uma oração, e Jesus simplesmente olha para ele, toca nele e diz assim: quero, fica limpo. E com a palavra de Deus e o toque de Jesus, o leproso foi curado, foi restaurado, foi transformado. E assim nós poderíamos ficar aqui um bom tempo no Arena mencionando Jesus curando pessoas, mencionando curas feitas por Jesus com a sua palavra, que é extraordinário. Está claro para todos nós que a palavra, o verbo, o evangelho, realmente é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E eu tenho uma notícia para você. O mesmo Deus que na criação fez todas as coisas com a sua palavra, o mesmo Deus que na redenção curou muitas pessoas falando e tocando, é o mesmo Deus que está hoje aqui do meu lado. É o mesmo Deus que está hoje aí do seu lado. Ou seja, essa palavra ainda existe. Onde está essa palavra? Está aqui, ó. Está vendo? Eu tenho aqui a Bíblia Sagrada. Você tem a sua Bíblia aí. Não importa se a Bíblia está em papel ou está eletrônica. É a palavra de Deus. E essa palavra tem o mesmo poder da criação e o mesmo poder da redenção. Ou seja, o que eu tenho em mãos aqui hoje é a boca de Deus. Quando eu abro esse livro e estudo esse livro, é Deus falando comigo. E o poder que tem aqui nessa palavra é o mesmo lá de Gênesis, é o mesmo lá de João, de Lucas, de Marcos, é o mesmo da Bíblia. Portanto, você precisa entender o seguinte: se nós crescêssemos mais no poder dessa palavra, Deus faria coisas maiores. E Deus não faz coisas maiores porque nós somos tímidos e porque não cremos o suficiente. Mas se nós realmente tivéssemos fé, ainda que fosse como um grão de mostarda, nós diríamos para essa montanha: passa daqui para lá, e ela passaria. E nada seria impossível. Mateus 17, verso 20. Eu quero convidar você agora para você meditar comigo no poder desta palavra, no poder do Evangelho. Eu já vi Deus transformar pessoas que aos olhos humanos não tinha cura, não tinha solução. Eu já vi pessoas estudarem este livro e serem transformadas. Eu sei que tem muita gente que crê, mas também sei que há muita gente que não crê. Eu sei que talvez tenha alguém que diga assim para mim: pastor, eu fui transformado por esse evangelho. E eu sei que tem outra pessoa que diz assim: mas eu ainda não fui, ou eu nunca vi isso acontecer. Pois eu já vi. Eu sou pastor já há um bom tempo e sou adventista já há um bom tempo. Eu vi Deus transformar vidas, transformar pessoas. Eu já vi Deus pegar pessoas que estavam no lamaçal e colocá-la num pedestal do ponto de vista cristão e espiritual. Algumas dessas pessoas são da minha própria família. Na minha casa, por exemplo, a minha família quase toda foi convertida pelo poder do Evangelho. Hoje, na minha casa, nós somos em 5 pastores adventistas, 5 irmãos biológicos, pastores. Deus fez um milagre na minha casa. A minha mãe também aceitou, o meu pai também aceitou. O meu pai bebeu durante muitos anos e fumou durante muitos anos. Meu pai era duro, era difícil. Finalmente, meu pai foi tocado por esse evangelho. E meu pai deixou a bebida, deixou o cigarro. Foi batizado, eu e meus irmãos batizamos o nosso pai e a nossa mãe. Isso mostra o poder do evangelho. E eu conheço meu pai como ninguém. Eu e meus irmãos, e nós sabemos o significado disso. Você sabe, uma pessoa deixar a bebida e o cigarro, ou deixar outras coisas mais, outras drogas, é um milagre, não é fácil. E Deus fez isso. Eu já vi Deus transformar pessoas possessas. Pessoas que estavam possessas, foram curadas, foram libertas, foram transformadas. Eu já vi Deus restaurar casamentos, restaurar casais, restaurar uma família inteira. Eu já vi Deus, através do poder do Evangelho, transformar pessoas que aos olhos humanos não tinham solução. Eu posso mencionar para você a história do Israel. O Israel que viveu na Praça da Sé, em São Paulo, como indigente mendigo por 12 anos. Ele já não tinha mais a sua própria identidade.
A barba estava longa, os cabelos longos. Ele não tomava banho direito há muitos anos. Não se alimentava corretamente há muitos anos. Estava abandonado pela vida, estava a ponto de morrer, já não tinha esperança, só pensava na morte. Um dia, esse homem foi tocado pelo poder do Evangelho. E ele foi até um local onde eu estava pregando. E ao receber o Evangelho, na zona sul de São Paulo, ali na região da Alvorada, Deus transformou Israel. Ele deixou a bebida, deixou a droga, deixou o cigarro, saiu da Praça da Sé, voltou para a família, foi restaurado, passou a usar uma roupa diferente, passou a tomar banho, passou a ter dignidade, tirou seus documentos outra vez, foi para a igreja, nós o batizamos, hoje é um homem digno, é um motorista de ônibus, uma pessoa que tem uma profissão. Quem pode fazer isso na vida de uma pessoa? O dinheiro não pode. Só Deus pode mudar o coração. O dinheiro pode comprar uma boa roupa, pode dar uma boa aparência, mas o coração só Deus pode mudar. Eu posso mencionar uma senhora que conheci recentemente em Minas Gerais. Em Minas Gerais, uma senhora que viveu a vida inteira como drogada, como viciada no crack, na cocaína. E eu perguntei a ela, como é que você sustentava o seu vício? Aonde você conseguia dinheiro para sustentar o seu vício? Ela me disse, pastor, eu vendia meu corpo, eu me prostituía. Imagina a vida dessa mulher, e essa mulher um dia, um sábado à noite, vai para a rua, passa a noite toda, do sábado para o domingo, e naquela noite ninguém a procurou. Amanheceu o domingo, ela voltando para casa abatida, triste, revoltada, vazia, pensando, eu não tenho valor nenhum. Além de ser uma prostituta, além de ser viciada nas drogas, essa noite nem os homens me procuraram, nem os homens me querem mais. E ela voltando para casa a pé, com fome, se sentindo um lixo, pensando em morrer, com aquelas roupas que se usa nas ruas para se prostituir. Ou seja, uma pessoa que estava no opróbrio, vivendo uma vergonha, vivendo uma situação totalmente deplorável. E ao andar numa rua, ela olha para aquelas casas daquela rua e ela escolhe uma casa, aleatoriamente toca a campainha para pedir ajuda. Sai um homem e lhe oferece, e ela pede, por favor, o senhor pode me dar alguma coisa para comer? E o homem convida para que ela entrasse. Ela entrou. Lá estava a esposa daquele homem, deram café da manhã. Depois que ela se alimentou, ofereceram para ela tomar um banho. Ela tomou um banho. Aquela mulher, a esposa daquele homem, deu uma roupa para ela. Depois disse, você não quer dormir um pouco? Ela entrou no quarto e dormiu a manhã inteira daquele domingo. Quando acordou, almoçou com aquele casal. E aquele casal cuidou dessa mulher por 6 meses. E no final desse período todo, essa mulher foi restaurada, foi recuperada, foi abençoada e transformada, porque durante esse período estudaram a Bíblia com ela. Ela viu o poder do Evangelho, ela viu o poder do verbo de Deus. E foi aí que essa mulher foi totalmente restaurada e nós a batizamos. Eu estive no batismo dela, eu preguei no batismo dela, eu fiz o batismo dela. Hoje é uma serva de Deus. Se você encontrar com essa mulher por aí, você não vai saber que é sobre ela que eu estou falando, porque é uma pessoa digna, se veste decentemente, tem um novo coração, tem uma nova vida. Isso é milagre. Esse é o poder do Evangelho. Esse é o poder do verbo de Deus. Amém? Esse é o Deus que eu estou falando, esse é o Evangelho que eu estou pregando, esse é o verbo que eu estou mostrando para você. Quando a Bíblia diz que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, isso é algo muito profundo. Esse verbo é Jesus, esse Evangelho é Jesus, essa palavra é Jesus. E eu tenho uma notícia para te dar. Jesus está do seu lado agora e também está do meu lado. E Ele está disposto a mudar sua vida também, a mudar a sua família, o seu casamento. Ele pode mudar a sua história hoje mesmo. Ele pode curar você, Ele pode restaurar você, Ele pode tirar o mal da sua vida, Ele pode abrir seu entendimento, Ele pode tirar todo o mal que está no seu corpo, na sua mente, na sua saúde. Ele pode dar a você hoje o perdão, a reconciliação, a salvação. Diga como Paulo, diga, eu não tenho vergonha do Evangelho. Não tenha vergonha do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Amém? Vamos à última palavrinha sobre esse assunto, mas eu quero convidar você a sentar comigo aqui no meu sofá. Vem comigo, chega mais perto, venha para cá. Eu quero lhe mostrar o que Deus pode fazer por você e em você. Mas eu quero que você venha bem pertinho, pode vir.
Vem, levanta dessa cadeira, ou arrasta a cadeira, ou o sofá, ou a cama, não sei o que. Vem mais perto, vem bem pertinho. Vou pedir ao câmera que ponha minha cara inteira na tela, o máximo que você puder e que é possível tecnicamente. E aí você me dá um sinal dizendo, pastor, cheguei, já estou perto. O teu máximo, o teu máximo. É esse aí o teu máximo? Ainda não, tem mais um pouquinho. Vem mais um pouquinho. Enquanto você vem mais perto, eu quero te dizer uma coisa. Estou pregando para você que é uma adolescente, para você que é uma jovem, para você que se afastou dos caminhos de Deus, para você que já andou vivendo perigosamente, para você que tem usado drogas, para você que está bebendo, fumando, para você que está vivendo uma vida dizendo, para mim não tem mais jeito, a vida não faz sentido, para mim não tem mais, eu não tenho mais motivos para viver, e você tem pensado até mesmo em morrer, tirar sua própria vida. Hoje Deus muda a sua história, hoje Deus restaura você, hoje Deus cura você, hoje Deus abençoa a sua vida, hoje Deus transforma seu coração. Não importa onde você anda, se está em casa, se está no trabalho, se está no hotel, se está na rua, não importa, você está num lugar estranho que ninguém sabe, você fugiu, se escondeu, você está sozinho agora, sozinha. Ninguém sabe que você está aí e você está me vendo, assistindo esse programa. Hoje é o dia de Deus curar você, hoje é o dia de Deus restaurar você, hoje é o dia de você experimentar o poder do Evangelho. Hoje é o dia em que o verbo de Deus quer habitar no seu coração. E se você aceita, se você quer, se você crê, eu vou orar por você. E depois da oração, entra nesse site que está aqui, encontraumaigreja.com.br, vá até lá. E o nosso pastor, os nossos irmãos vão receber você e vão ajudar você a começar uma vida nova. Não tenha vergonha, não tenha medo, não tenha preconceito. Deixa de lado o egoísmo, deixa de lado o seu egocentrismo. Dê uma chance para Jesus, dê uma oportunidade para Deus. Ele está esperando somente isso, para fazer uma obra linda na sua vida. Amém? Quando chegar na igreja, diga que você é meu convidado especial. E você vai ver a diferença. Não porque eu estou convidando, mas porque Deus ama você. Amém? Vamos orar? Oremos. Querido Pai, obrigado porque a Tua palavra é viva e eficaz. Obrigado porque o Evangelho tem poder para transformar o nosso coração. Obrigado por Jesus, que é o Verbo eterno, que é o Verbo que se tornou carne. Obrigado, Senhor, porque o Senhor continua atuando em nossa vida. Toma em Tuas mãos esta pessoa que está orando comigo, esta mulher, este homem, esta família, este casal. Opera, Senhor, o milagre da salvação na vida deles, na vida nossa. E naquele dia, quando o Senhor voltar, permita, por Tua graça, que estejamos prontos para a vida eterna. É o nosso pedido, com gratidão, em nome de Jesus. Amém.